Natureza, local onde se tira o alimento, vivem animais e onde surgiu a humanidade. Um lugar que é bastante admirado, mas também é temido por muitos. Será que, apesar de lá ter sido originalmente o lar de nossos antepassados, o homem moderno conseguiria passar dias vivendo nela novamente, voltando às suas origens? Pois é isso que vou te contar nesse vídeo. Fala meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e nesse vídeo te falarei somente os casos mais bizarros de desaparecimento de pessoas comuns que foram acabar no meio da mãe natureza. Casos esses bizarros e alguns deles inéditos, falado por poucas pessoas aqui no YouTube. Então, se eu fosse você, deixaria o like para ajudar o crescimento do canal, já que eu estou trazendo casos inéditos também, e se inscreveria e ativaria o sino para receber mais conteúdo sobre, porque a hora de você sentir medo chegou agora. Você já passou pela situação em que estava tão cansado da vida que o seu maior desejo era abandonar tudo e se isolar na floresta? Acho que todo mundo já sentiu isso, mas a diferença é que nós não tivemos a mesma coragem que Christopher McCandless teve, a coragem de colocar em prática. Vindo de pais empreendedores, que tinham uma consultoria de sucesso, sendo de classe média alta, com ele tendo 6 meio-irmãos de seu pai, além de sua irmã mais nova, e morava com sua mãe na Califórnia. Christopher sofria abusos tanto físicos quanto verbal de seus pais e irmãos, o que provavelmente foi o que fez ele largar tudo para ter uma vida mais simples em meio à mãe natureza, além do fato de ter descoberto que seu pai vivia com outra esposa enquanto estava com sua mãe e que tinha até um filho com ela. Com isso, ele deixou Virgínia em 1990 com seu carro, que tinha placas vencidas e não tinha seguro. Só que ele não esperava por uma coisa, que uma enchente repentina viria. Isso fez desativar o seu carro e seguisse sua viagem a pé até pegar uma carona com um caminhão até as montanhas de Sierra Nevada. Ele foi para Colorado para comprar suprimentos de caiaque, depois de trabalhar por um tempo na Dakota do Sul. Então, navegou de caiaque no Rio Colorado, onde depois chegaria no local que seria o lugar de sua morte, Alasca. McCandless chegaria até lá após uma carona, carregando apenas para sobreviver apenas 4 kg de arroz, uma coleção de livros, já que ele gostava de literatura clássica, e um rifle .22, sendo praticamente ineficaz para animais de grande porte como ursos, e não tendo nem sequer um mapa. Mal sabia ele que essa pessoa que o deu carona seria o último ser humano que veria face a face, pois o plano original de McCandless era caminhar para o oeste até o mar de Bering, mas ele acabou se abrigando em um ônibus abandonado na trilha pouco percorrida. Ele sobrevivia matando pequenos animais como esquilos, porcos espinhos e pequenos pássaros, e coletando raízes e frutas vermelhas. Uma vida extremamente precária no meio da natureza, o que o fez ter um déficit calórico. Tudo que acontecia em seu dia a dia, Christopher acabava anotando em seu diário, de onde saíram grande parte dessas informações. Mas é óbvio que uma pessoa vivendo nessas condições não viveria por muito tempo, principalmente no Alasca, local onde a temperatura média no inverno é menos 24 graus Celsius e pode chegar facilmente aos menos 50 graus Celsius. Até que enfim, esse dia chegou. Em 6 de setembro de 1992, dois caçadores encontraram a seguinte mensagem na porta do ônibus em que Christopher vivia: SOS, preciso de ajuda, estou aleijado, muito fraco para sair daqui, estou sozinho, pelo amor de Deus, por favor, tentem me salvar, estou fora apanhando frutas nas proximidades e voltarei nessa noite, obrigado, Christopher McCandless. E quando entraram no ônibus, encontraram seu corpo pesando apenas 30 quilos, morto por causa da fome. O pior de tudo é que ele viu que as coisas estavam ficando ruins para ele. McCandless teria tentado retornar à civilização e a história com certeza teria sido outra, e ele estaria vivo se tivesse conseguido cruzar novamente o rio Teclanica, que ele havia atravessado antes. Mas o rio, que 2 meses antes ele passava facilmente, estava com fortes torrentes e com a neve derretida. Com isso, retornou para o ônibus, onde foi forçado a passar os seus últimos momentos de vida lá, até que a morte o viesse visitar, morrendo bem jovem aos seus 24 anos. Bastante medonho esse caso. Acho que agora você vai pensar 2 vezes antes de querer se isolar no meio da natureza, não é mesmo? E se eu fosse você, já ia me preparar bem, pois esse é apenas o primeiro caso, e o que tá no final é mais perturbador do que esse, pois envolve até mesmo teorias sobre criaturas mitológicas e seres sobrenaturais. Então, se eu fosse você, ficaria ligado e não sairia da cadeira de jeito nenhum. Mas enquanto não falamos do caso mais perturbador de todos, vamos um pouco mais a fundo nessa lista. O próximo é ainda mais agoniante que esse, pois em vez de estar numa floresta, a pessoa em questão ficou presa num lugar em que muitos considerariam o próprio inferno por causa de sua escassez, num deserto.
Se imagine na seguinte situação: você está viajando com seu carro para receber um novo emprego em um departamento governamental em Port Hedland. Apesar de ser bem distante e praticamente do outro lado do país, você decide ir para lá, até que depois de muito tempo de viagem pela rodovia Botany, perto da fronteira do território norte e Austrália Ocidental, sim, na Austrália, local onde só tem bicho bizarro, você avista 3 homens parados com um carro em sua frente, pedindo carona. Você, como uma pessoa de bom coração, dá carona a um deles, mas de repente começa a ficar atordoado e confuso, até que enfim desmaia. Quando acorda, você está completamente confuso e percebe que está praticamente semi-enterrado em algum lugar, com um saco plástico preto por cima de você. E quando você levanta, somente enxerga um deserto à sua frente, mais nada. Foi isso que aconteceu com Rick Madden, que chegou à conclusão que foi tragado pelos homens. Como Rick estava isolado, ele começou a caminhar por 10 dias pelo deserto de Tanami, enfrentando o calor que passava dos 40 graus Celsius, bebendo água de poços que vinha da chuva, e quando não chovia, bebia sua própria urina, e se alimentava apenas uma vez por dia de sanguessugas, rãs, lagartos, insetos e até mesmo cobras. Pode-se dizer que Matt estava vivendo praticamente um inferno. Qualquer pessoa enlouqueceria só de passar por essa situação, mas ele continuou caminhando, até que enfim, ele encontrou um moinho de vento caindo aos pedaços, onde se abrigou até 10 semanas, ficando muito fraco e desnutrido, não podendo sequer buscar alimentos, sem falar no seu dente que estava infeccionado e doendo muito. Estava doendo tanto que o fez forçar a tirar o seu dente com as chaves de seu próprio carro. Certo dia, Matt finalmente foi descoberto a cerca de 50 km da estação Birindudo. Seus salvadores eram funcionários da estação. Obviamente, ele não estava mais como antes. Seu corpo não estava mais forte e saudável, com ele mesmo dizendo que parecia um esqueleto ambulante. E quando ele diz isso, não é brincando de jeito nenhum, pois a situação que ele foi encontrado era assustadoramente irreconhecível. E isso já era de se esperar, visto a pouca alimentação que ele tinha e também por passar pelo calor escaldante do deserto, local onde é bastante escasso em alimento. Tanto que nessa foto ele estava pesando apenas 48 quilos, sendo que antes ele tinha mais de 100 quilos, uma perda muito grande de peso. Mas felizmente, essa história teve um final feliz. O sobrevivente foi levado ao hospital, onde recebeu alta 6 dias depois, e até escreveu um livro sobre como foi sobreviver no meio do deserto. E agora chegamos enfim ao caso que vai te deixar no mínimo desconfortável, pois diferentemente desses outros 2 primeiros que aconteceram com adultos, o que eu vou te falar agora ocorreu com um pequeno e indefeso garotinho. Esse caso aconteceu em Troy, uma pequena cidade que fica em Montana, Estados Unidos, ficando bem próxima da floresta, quando o pequeno garoto de apenas 3 anos de idade, chamado Ryker Webb, estava brincando no lado de fora de sua casa junto com seu cachorro. Ryker era um jovenzinho que adorava insetos, vivia vasculhando-os em seu quintal, até que seu pai se descuidou e saiu por um breve momento, deixando o filho sozinho, e quando voltou, o garoto não estava mais lá. Logo, seus pais se desesperaram, e 2 horas depois, sim, só 2 horas depois, chamaram a polícia. Um grupo de busca foi enviado para encontrá-lo o mais rápido possível, tendo uma equipe de pesquisadores terrestres, vários drones, equipes de cães e alguns voluntários, pois o mais provável naquele momento é que Ryker tivesse entrado para dentro da floresta. E isso seria comprovado quando encontrariam algumas pedras reviradas na mata, o que significa que ele foi para lá para procurar mais insetos, o que é muito perigoso, pois na floresta havia várias presenças de leões das montanhas, ursos e, para piorar, naquele mesmo dia haveria uma forte tempestade. Logo, a temperatura caiu para 40 graus. Os pais estavam muito preocupados, sem falar na polícia e nos voluntários. Até que enfim, 2 dias depois, um casal em Montana começou a escutar uma certa voz em sua cabana, voz bastante parecida com a de uma pequena criança. Quando abriram, era o próprio Ryker Webb. A polícia foi contatada. O xerife que estava cuidando do caso, Darren Short, disse ter encontrado o garotinho de bom humor e aparentemente saudável, o que, convenhamos, é um baita de um milagre considerando as condições que estava naquele momento. Mas, sinceramente, não é isso que essa imagem aparenta dizer. Sim, essa foi a imagem tirada do garoto após o resgate, mostrando um semblante assustador e desconfortante, com esses olhos arregalados. Olhos esses que lembram até o olhar de 1000 jardas, o olhar dos combatentes da Primeira Guerra Mundial depois de passar por aquele momento difícil que era a guerra. Ou seja, podemos concluir que esse pequeno garoto viu coisas que jamais serão desvistas. Apesar do caso solucionado, ainda se pergunta como o garoto de 3 anos foi parar a 3 km de distância de sua casa, e ainda aparentemente bem depois de uma forte chuva,
chuva, frio e um local que era cheio de leões das montanhas e ursos. Com isso, surgiu várias teorias sobre o assunto, uma delas dizendo que o garoto encontrado e o desaparecido não eram o mesmo, que o Riker encontrado era na verdade um Skinwalker, ou que ele foi sequestrado e deixado na cabana porque o sequestrador tinha medo de ser encontrado graças às buscas. Mas o que importa é que agora ele está bem, apesar de sua feição mostrar que Riker viu coisas que uma criança dessa idade não deveria ver. E esses foram os casos mais assustadores sobre desaparecimento em meio à natureza. E você, tem alguma história sobre desaparecimento que aconteceu com você? Escreve nos comentários para receber coração. E não esquece de deixar o like para mais vídeos com esse tema e de se inscrever e ativar o sino para receber esses vídeos quando for postado. E como eu acabei falando sobre Skinwalkers, aí na tela tá o vídeo que eu fiz dizendo o que são eles, como que você pode se proteger dessas criaturas amedrontadoras. Clica aí, porque é melhor se prevenir caso se encontre com um deles, não é mesmo? Tenho certeza que você vai querer se proteger. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!